Você falou que em determinado momento a relação do Eurico Miranda com a Globo era boa, que ele era um bom parceiro. No Campeonato Brasileiro da final da João Avelange contra o São Caetano, ele de forma surpresa, não sei se para todo mundo ou se alguns já tinham conhecimento, ele me vem com o logo do SBT na final, a Globo transmitindo o jogo, e para muita gente, eu acho que aquilo, na minha visão, agora que opinião, eu acho que não é inteligente você fazer isso, porque a tua maior fonte de pagadora, para alguns clubes ainda é assim, é a televisão. E você ir para o enfrentamento dessa forma, eu acho que não é inteligente. E ainda culminou, como você disse, o rompimento do Nations Bank, o adiantamento de cota de televisão que tinha. O Vasco fez a cota contando pela sua ótica histórica de que a Nations Bank ia pagar aquele período e acabou não honrando. E você entra numa briga frontal com a Globo. A Globo, como emissora, controla muito a narrativa. Então, acho que não foi inteligente aquele enfrentamento. Talvez você tenha um ponto de vista diferente, que você tenha essa... ele contra todos, o Vasco contra todos. Agora eu quero, de fato, a sua opinião. Sérgio Frias, o que você acha daquele episódio da final do São Caetano e do Eurico colocar a logo do SBT na final? Não é o episódio que trouxe o problema do Vasco com a Globo. O problema eu já vi. Eu tenho que entender o seguinte. O Vasco, em vários momentos da sua história, o Vasco foi afrontado. E o Vasco respondeu. Com as consequências. Quando o Vasco resolveu que os analfabetos iam jogar, ele sofreu consequências. Quando o Vasco resolveu que ele ia construir o estádio de São Januário, ele sofreu consequências. O Jockey Clube teve a possibilidade do cimento vir de fora e para o Vasco não foi dado pelo presidente Washington Luiz. O Vasco teve vários momentos, estou falando de dois, para poder falar de inúmeros. Vários momentos. O que aconteceu ali foi o seguinte, porque a Globo não queria os jogos encavalados, ela fechou a relação comercial com o Vasco. Ela deixou o Vasco à míngua. Tem nada a ver com o SBT. E aí, o Vasco entra o ano de 2001 já nessa situação. Os jogadores do Vasco, em janeiro de 2001, estavam 2, 3 meses de salários atrasados, fora direito de imagem, essas coisas todas. E, quando você tem a relação do jogo no dia 30, o que a Globo fez não se faz. O que a Globo fez não se faz com um clube do tamanho do Vasco. Ela fez contra o Eurico Miranda, para atingir o Eurico Miranda, e fez contra São Januário, onde ela teve a pachorra de dizer que não podia ter final lá, e o Fluminense jogou lá em 2005, a final da Copa do Brasil. Então, o Vasco respondeu. Eu acho que podia ter respondido de outra maneira. O Vasco respondeu. E isso não acabou com o Vasco. Isso não resolveu o problema. A Globo teve que voltar a conversar com o Vasco. É porque a história não vai ser contada pela Globo assim. Talvez até no documentário que estão fazendo aí do Eurico Miranda, contem parte dela. Vai ter documentário dele? Dá um documentário que vai sair que vai ter... A Globo tá fazendo? Da Globo. Mas é a Globo que tá fazendo. A Globo vai ser na ótica da Globo. Eu não sabia desse documentário. Vai ser na ótica da Globo. Então, o que acontece? Eles vieram conversar. É que a torcida do Vasco não sabe. Ela, aí foi uma situação, e depois de 2008... Não, em 2002 eles vieram conversar. Por quê? Porque o Vasco resistiu. O que aconteceu no Vasco entre 2000 e 2002, o Vasco resistiu. E o Vasco teve perto de ganhar a Libertadores. O Vasco caiu pro Boca Juniors, que foi campeão. O Vasco disputou a final do campeonato contra o Flamengo. O Vasco manteve ainda, em 2002 no Rio-São Paulo, o Vasco teve até a última rodada a chance de classificar. O Vasco teve ali. Agora, houve uma opção do Vasco, as pessoas não entendem isso. Houve uma opção do Vasco. O Vasco optou montou o time de 2003 para ser campeão carioca e falou, eu não posso ver essa realidade, por quê? Porque mudou uma legislação, eu perdi mais de 70 milhões de reais em atletas. Se você pegar o balanço de 99, em atletas, em 99, eram 56 milhões que o Vasco tinha de ativo. O Vasco, além disso, ele tinha uma situação desse torniquete financeiro sofrido, e ele começou a perceber, e quem gerenciava percebia, o seguinte, o futebol brasileiro não pode andar nessa fantasia. Acabou o período do passe, acabou o período que eu vendi o jogador por tanto, etc. Acabou o período em que eu tinha toda uma liberdade de virem parceiros porque queriam se adequar ao clube, desde a Parmalat que veio lá com o Palmeiras em 92. Acabou. Agora a realidade do futebol brasileiro é diferente. Tanto é que a televisão foi a maior receita durante muito tempo. Por quê? Porque ela começou a controlar. Então, se esse controle, ou o Vasco vai ser controlado como os outros estão sendo controlados, ou o Vasco vai buscar sua independência. Para buscar sua independência, ele tem que se equacionar. Então, o que o Flamengo faz porque o Flamengo fez um equacionamento... O Flamengo fez um equacionamento ganhando mais que os outros.
O Vasco começou a fazer um equacionamento em 2004 para 2008, que era uma coisa para terminar em 2010, para voltar a ter capacidade de investimento, que tinha uma lógica de falar o seguinte: no momento em que ninguém pensa no que tem que ter certidão, o Vasco vai ter certidão. Hoje todo mundo fala, tem que ter certidão. Na época, só o Vasco pensava. Por quê? Porque alguém te enxergava. Então, existe toda uma lógica de entendimento disso. O fato em si, ele trouxe um dizer da Rede Globo, através de um funcionário, através de um executivo da Rede Globo, dizendo o seguinte, para a torcida do Vasco, ela disse para a torcida do Vasco, está lá no Net Vasco: nós vamos aplicar um torniquete financeiro no Vasco. A Globo é muito paternalista com os clubes, ela antecipa cotas para o clube, está todo mundo na mão dela. Com o Vasco isso não vai acontecer mais. Nós vamos aplicar um torniquete financeiro no Vasco, o time vai começar a perder, a torcida vai ficar revoltada com o Eurico Miranda. Tipo assim, eu tô fazendo uma vingança. Isso, à época, não foi divulgado da maneira que tinha que ser sido divulgado. Porque isso, quando você diz isso, você está dizendo assim, torcida do Vasco, eu vou fazer isso com o teu clube. Eu não tô fazendo isso com o Eurico. Eu tô fazendo com o Sérgio, com o Diego, eu tô fazendo com todo mundo. Eu vou fazer isso com o teu clube aqui, tá vendo? Mas eu vou dizer que é em função do dirigente. E aí? Você torcedor, não, então tudo bem, já que você vai fazer, então a gente troca o dirigente, a gente faz. Então essa lógica é que precisa ser entendida. O Vasco teve a condição de sair daquela situação e o Vasco fez um equacionamento de 2004 até o Eurico sair em 2008, que foi um equacionamento que, se ele fosse continuado, por quem quer que fosse, o Vasco teria condição de captação e de girar e ter investimentos a partir de 2010. Agora, é claro que você tem que ter captação de recursos. E é claro que você tinha que manter aquilo que o Eurico Miranda deixou, que foi o contrato da TV assinado de 2008 até 2011. O contrato assinado de 2008 até 2011, o Vasco, quando ele saiu, tinha antecipado cerca de 8 meses. Mas quando ele chegou na presidência do Vasco, segundo a Globo, estava antecipado até 2003. Olha que curioso. A Globo dizia que estava antecipado até 2003. E ela pagou o Vasco em 2002. Por que pagou em 2002? Porque teve que conversar com o Vasco. Então, essa é a história. Esses são os fatos. Agora, aí um vai interpretar de uma maneira, outro vai interpretar de outra. O que acontece é o seguinte: você afronta, se você afronta um lado ou tem uma posição de reação, e você tem que enfrentar as consequências. E o que aconteceu é o seguinte: no momento que chama a torcida do Vasco para dizer assim, eu vou aplicar o torniquete financeiro no clube, a torcida, peraí, que história é essa? Agora, se a torcida do Vasco, ela acabou absorvendo, né, aquela coisa contra especificamente a figura do Eurico, e aceitou, ela foi pro caminho que a Globo queria.